Olá, adolescentes, a paz do Senhor, um bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Para você que acabou de acordar, tem muita gente que o pai teve que ir lá na cama, acorda menino, tá na hora do EBD. Para você que acabou de acordar, nem tomou café, então toma um café, de preferência sem açúcar, para você acordar de vez, e vem para a nossa EBD, vem, senta aí, pega a sua Bíblia, pega a sua revista da sua aula da EBD. Se você não compartilhou o vídeo ainda, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, seus vizinhos, seu avô, sua tia, seus primos. Faça a palavra de Deus circular pelas redes. Não perca essa oportunidade de levar a palavra de Deus, de cumprir o ID. Então não perca essa oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre a aula 7, sobre a segunda viagem missionária de Paulo. E eu quero te convidar a entrar nesta viagem. Então, ore comigo, depois nós vamos fazer a leitura principal dessa aula. Senhor Deus, nós viemos nesta hora orar a Ti e clamar. Que o Senhor possa se fazer presente aqui nesta aula, que o Senhor possa conduzir todas as coisas. Pai, que tudo que seja falado aqui, Senhor Deus, seja absorvido, ó Pai, por esses adolescentes, pelos nossos irmãos. Que a Tua palavra venha encontrar, Senhor Deus, lugar no coração, ó Pai, desses adolescentes. Que assim como Paulo, Senhor Deus, abriu o coração, Senhor Deus, não reclamou, ó Pai, pela mudança de planos que o Espírito Santo fez, Senhor Deus, durante a viagem de Paulo, assim esses adolescentes possam entregar suas vidas na mão do Senhor e cumprir toda a vontade do nosso Deus. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Então, a nossa leitura principal de hoje está em Atos 15, versículo 36 ao versículo 41. Você pode abrir aí a sua Bíblia em Atos 15, versículo 36 ao versículo 41, que nos diz assim: E alguns dias depois, disse Paulo e Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. E também temos um segundo texto, em Atos 16, do versículo 6 ao versículo 10. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia e concluímos que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho. Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Então, a nossa vida, adolescentes, ela é como se fosse uma viagem. Nós estamos aqui neste mundo apenas de passagem, porque a nossa pátria real não é este mundo, é a Jerusalém eterna, junto do nosso Senhor, mas nós estamos aqui em uma viagem. Então, cada escolha, cada decisão que você faz na sua vida faz parte dessa viagem e também nós podemos enxergar como cada decisão, cada escolha, cada situação que vai aparecer na sua vida, ela pode ser também considerada como uma microviagem. Então, são muitas escolhas que você deverá fazer durante toda a sua jornada aqui, durante toda a sua vida. Vocês estão iniciando a sua jornada, estão no início aí, começando a tomar escolha. Eu vou para o IFES, não vou continuar o ensino médio numa escola estadual, numa escola particular. A faculdade é daqui a 3, 4 anos. O que eu vou fazer na faculdade? Que profissão eu vou seguir? Então, hoje nós vamos entender que as nossas decisões, elas precisam estar alinhadas com as decisões de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Assim como Paulo. Paulo planejou muitas coisas, mas a preocupação dele era sempre ser guiado pelo Espírito Santo. Então, muitas vezes é difícil entender. É difícil entender que existe um Deus que consegue pensar personalizado. Ele pensa um plano personalizado para cada um de nós. No mundo total, nós temos aí uma média de 8 bilhões de habitantes no mundo, quase 8 bilhões de habitantes. E a gente pensar que existe um Deus que se importa
conta com cada um desses habitantes de forma personalizada, é algo fantástico, é algo fantástico, é algo que a nossa mente humana ela não consegue perceber, ela não consegue captar isso. E da mesma forma que Paulo entregou ali a sua vida para ser guiada por Deus e seguir o direcionamento de Deus, a intenção dessa aula de hoje, o direcionamento da aula de hoje, é fazer com que vocês sigam o direcionamento de Deus. Nós temos mania de lamentar e reclamar quando nossas ideias não saem do nosso jeito. Essa semana mesmo eu tive uma experiência nisso, preparando essa aula. Eu planejei muitas coisas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, conversei com o pastor Jário, conversei com o irmão Fábio, falei com a irmã Amanda, eu estava cheio de ideias de como eu ia fazer essa aula, e todas as ideias, todas não, né? A maioria delas caiu por água abaixo, não era aquilo que o Senhor queria e tudo deu errado. Se fosse tempos atrás, eu iria lamentar, eu iria reclamar, eu ia ficar chateado porque eu não consegui fazer do jeito que eu havia planejado, eu gastei tempo, preparei, planejei, fui até tarde preparando algumas coisas e não deu certo. Então, da mesma forma, Paulo, ele preparou uma viagem, ele preparou uma rota, e o Espírito Santo falou com ele, não, você não vai seguir essa rota, vai ser outra rota que você deve seguir. E foi direcionando o que ele deveria fazer. Mas como saber essa direção? Como você vai conseguir saber qual direção seguir? Quando é o Espírito Santo que está falando com você? Eu sei que é difícil, às vezes, de entender se é uma coisa da sua cabeça, se é uma coisa do seu coração, se às vezes algum colega fala alguma coisa, você acha que às vezes é um sinal de Deus e às vezes não é, às vezes é só uma impressão que ele teve da cabeça dele também. Então, como seguir? Vou obedecer os meus pais? Vocês devem sempre obedecer os pais de vocês nas escolhas de vocês, se elas estiverem alinhadas com a palavra de Deus. Então, mas como vocês vão fazer para seguir essa direção? E aí, todos os dias, como eu falei antes, vocês vão ter que fazer planos, vão ter que fazer escolhas na vida de vocês que vão definir o futuro de vocês. A principal escolha que vocês vão fazer é optar, claro, por permanecer na obra de Deus, mas vocês têm as escolhas, porque vocês são seres que estão passando nessa terra também, então vão ter que fazer escolhas aqui nessa terra, e essas escolhas vão impactar diretamente na sua vida espiritual. Então, como você vai fazer essa escolha? Você vai simplesmente chegar lá, eu vou escrever aqui, escolha A, B, C e D, e vou fazer unidunité, mamãe mandou. Não, eu vou chegar assim, vou tirar um joquem pô. Não, não vai funcionar. Você não pode escolher isso de uma forma aleatória ou de qualquer jeito, ou inclinado pelo seu coração. Não, eu gosto disso, eu vou fazer desse jeito porque eu gosto. Às vezes o que você gosta vai te afastar de Deus. Então, é importante que a sua escolha esteja alinhada, primeiro, com as Escrituras, o que as Escrituras dizem sobre as escolhas que eu devo tomar. Então, se a sua escolha está diferente do que Deus diz, da vida cotidiana que você deve ter, então você precisa repensar as suas escolhas. E a outra coisa é debaixo de oração. Você precisa orar. Antes de qualquer escolha, você precisa ter uma vida de oração. Você passa lá um mês inteiro sem orar e vai tomar uma decisão, você vai errar com certeza. Às vezes parece até que você não errou. Deu certo, está fluindo, está andando, mas lá na frente você vai ter um prejuízo. Então, as suas escolhas, qual a direção que você vai seguir? Palavra de Deus e oração para você seguir a escolha correta. E aí Paulo planejou visitar as igrejas da Ásia Menor, por onde ele já tinha passado, ele tinha visitado, ele tinha feito ali amigos, irmãos, tinha plantado igreja, e ele tinha decidido, junto com Barnabé, de fazer essa rota novamente para visitar essas igrejas, mas isso não aconteceu. Essa rota ela foi mudada. Mas ninguém melhor para contar essa história para a gente do que um convidado que nós trouxemos aqui, especialmente para essa aula, para contar como iniciou, como surgiu, como foi essa ideia, qual foram os problemas que ele enfrentou, quando nós fazemos escolhas. Dependendo da escolha, mesmo que ela seja certa, vocês às vezes vão ter problema, vão enfrentar perseguições. É normal. Às vezes o errado vai dar tudo certo e o certo vai dar tudo errado. Então, o mundo é assim, a vida é assim, principalmente a vida cristã. A Bíblia fala que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então, às vezes parece que vai estar tudo errado, mas
no final, se for a vontade de Deus, pode ter certeza que vai dar certo. Então a gente fica com a nossa entrevista daqui a pouco. Amanda, pode chamar o nosso entrevistado. Nós vamos conversar um pouco sobre como foi essa viagem. Olá, estamos aqui no nosso programa de entrevistas Marcas do Evangelho. E nós temos aqui hoje um convidado muito especial, mas muito especial mesmo, que o Espírito Santo trouxe lá dos tempos antigos. Vocês não vão acreditar quem hoje está aqui no nosso programa de entrevista, alguém que vai fazer a gente entender melhor como iniciou essa segunda jornada da viagem de Paulo. Eu vou falar aqui algumas frases que esse homem falou, algumas características dele. E você, se você for descobrindo quem é, escreve aí no chat que daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente. Ele é o homem que não consegue fazer o bem que quer fazer, mas o mal que ele quer, ele faz. E ele se considera um miserável pecador. O homem que crê que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar ele do amor de Deus. O homem que, quando está fraco, ele está forte. O homem que pode todas as coisas naquele que o fortalece. O homem que disse: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Com vocês, apóstolo Paulo! Palmas para o apóstolo Paulo. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. É um prazer mesmo. ter o senhor aqui, É um prazer apóstolo estar aqui Paulo. na igreja de vocês. Toda a glória seja dada ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao único que é digno do nosso louvor. Graça e paz. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui. É um prazer. O Espírito Santo fez uma surpresa muito grande para a gente, trazendo o senhor aqui para participar da nossa Mas EBD. como assim? Aqui é uma sinagoga, um tribunal, alguma coisa desse tipo? Não, aqui não é uma sinagoga, não é um tribunal, não, fica tranquilo. Sabe onde que você está? Você está no futuro, apóstolo Paulo. Aqui é como se fosse uma escola onde nós ensinamos a palavra de Deus. Não tem quando você enviava as cartas para você ensinar. Então, aqui é como se fosse uma escola e a gente transmite para todo mundo que está depois daquela telinha ali. Ó. Você está no futuro. Você está no ano 2022 depois de Cristo. Glória a Deus, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela telinha ali tem gente atrás ali assistindo. Mas me conta, você já tinha realizado uma viagem, apóstolo Paulo. Você realizou uma viagem e aí veio a ideia de fazer uma segunda viagem. Como surgiu? Como surgiu essa ideia? Conta pra gente, conta pro pessoal que está em casa. Sim, eu estou fazendo a vontade de Deus, estou sendo obediente ao Senhor Jesus, aquele que me apareceu lá no caminho de Damasco. Você já leu essa parte? Eu estava lá no caminho de Damasco, apareceu uma forte luz, eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Encontrei o Senhor Jesus lá no caminho de Damasco, foi maravilhoso, eu sou um novo homem. Então, eu decidi cumprir a vontade do Senhor Jesus e estou fazendo o ID, estou indo pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, por aqueles locais. Conta pra gente. Uma coisa que eu li, eu estava falando lá em casa com a minha esposa, com meu filho. Meu filho chama Paulo, você sabia? Ó, eu tenho um filho que se chama Paulo e um filho que se chama Apolo. Paulo e Apolo. Ah, gostou, né? Eu estava contando para eles que essa semana, na leitura devocional, nós temos uma Bíblia aqui, onde nós lemos as Escrituras todos os dias. Eu estava lendo e essa semana nós lemos sobre isso. E aí, a Bíblia conta que teve uma contenda entre vocês dois, entre você e Barnabé. Uma contenda, mas assim, nós estamos falando para jovem, nós estamos no futuro, é uma outra linguagem. A gente fala uma linguagem que os adolescentes vão entender. Teve uma treta entre você e Barnabé? Conta como isso aconteceu. Rapaz, você tocou nesse assunto. Houve uma contenda entre eu e Barnabé mesmo. Meu companheiro de viagem, nós visitamos muita igreja, plantamos muita igreja juntos, mas quando eu falei de nós fazermos
a segunda viagem, ele queria levar João Marcos. E eu falei que não levaria João Marcos comigo. Não tinha como eu levar. Como? Pensa comigo, irmão Bruno. Como eu vou levar uma pessoa que no meio da viagem se acovardou e foi embora, deixou a gente lá sozinho? Eu ia fazer uma segunda viagem e o Espírito Santo já estava me dizendo que essa viagem seria diferente, que nós íamos ter muitas bênçãos, mas também muitas lutas. E aí eu vou levar uma pessoa instável, uma pessoa que nos abandonou para essa viagem. Eu falei com Barnabé que não estava de acordo, que não iria levar. Barnabé insistiu e eu continuei insistindo que não iria. E aí, qual a palavra que você falou? Treta. Rolou uma contenda, rolou uma treta. E aí nós discutimos bastante, aí Barnabé ficou chateado, mas é melhor eu seguir a vontade de Deus. Eu não podia fazer uma coisa só para agradar Barnabé. Eu tinha que seguir a vontade de Deus. Então, Barnabé pegou João Marcos, navegou para Chipre, e lá na igreja tinha um homem muito usado por Deus, que a igreja encomendou que ele fosse, que foi Silas. Então, eu tomei Silas, um homem cheio do Espírito Santo, fiel a Deus, tomei Silas e segui a rota da segunda viagem. Sim, entendi, irmão Paulo. Mas você está certo, é muito viajar nos planos de Deus, é muito melhor viajar seguindo os planos de Deus. Agora eu vou continuar falando da sua viagem e explicar para os que estão em casa, depois daquela telinha ali, você viajava pregando o evangelho. Hoje nós temos missionários também que continuam viajando, levando o evangelho às nações, a outras cidades, mas hoje nós temos uma coisa chamada tecnologia. Nós temos ali aquela câmera ali, por trás daquela câmera a imagem vai para o fio, chega a várias casas e pode chegar em qualquer lugar do mundo, uma forma de nós pregarmos o evangelho. E eu vou continuar falando sobre a sua viagem, a sua segunda viagem, como aconteceu, passando as cidades por onde você passou, o que aconteceu nessas cidades, como você foi sensível ao Espírito Santo, como o Espírito Santo mudou o plano de tudo que você iria fazer. Perfeito, meu filho, leve a palavra de Deus, sim. Faça a vontade de Deus, pratique o ID. Vocês têm uma ferramenta aí maravilhosa, então use isso para levar a palavra de Deus. Isso é muito bom, isso é muito gracioso. Então faça isso mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Paulo, muito obrigado pela sua ajuda, por você estar aqui, compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Nós estamos muito honrados. E antes de ir para a sua terceira viagem, que vai ter a terceira viagem, eu li lá na Bíblia, eu sei que vai ter a terceira viagem. Então, antes de você fazer a sua terceira viagem, vai ali fora, toma uma aguinha, dá uma respirada, conhece o ambiente, conhece a igreja que nós estamos aqui reunindo. Talvez você encontre um dos nossos anciãos aqui. Tem o pastor Jairo e o pastor Jefferson, são os anciãos da igreja. O pastor Jefferson, você vai conhecer logo, que tem a cabeça branquinha, você vai ver ele por aí. Eles vão ficar muito felizes de encontrar você por aqui, antes do Espírito Santo levar você novamente à data atual, onde você está. Vai ali tomar uma água, conhece um pouquinho do nosso povo aqui, tá bom? Um prazer, fique com Deus e até a próxima. Muito legal, muito legal. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação aqui com a gente. Agora nós vamos entender um pouco sobre essa viagem. Paulo explicou como foi o início dessa viagem, o que aconteceu, quais foram os problemas que ele encontrou no início dessa viagem. E agora nós vamos conhecer um pouco das cidades onde Paulo visitou, o que aconteceu para ele mudar de plano. Ele tinha um plano A, ele precisou de fazer um plano B. Então vamos entender um pouquinho dessa história e vamos dar uma olhadinha no mapa que nós temos aqui. No mapa que nós temos aqui cada tópico que será apresentado nessa aula. Nós temos no tópico 1 a rota da segunda viagem, no tópico 2 as mudanças de plano e no tópico 3 sensibilidade espiritual. Paulo precisou ser sensível ao Espírito Santo para ele não errar. Então vamos para o tópico 1, a rota da segunda viagem. Vocês podem ver aí nesse primeiro mapinha que nós temos aí a Ásia Menor. Essa Ásia Menor é referente a onde Paulo iria fazer a sua viagem. A Ásia Menor era chamada também de Anatólia,
Quando a gente pensa na Ásia, nós costumamos, às vezes, imaginar que é o continente asiático inteiro, mas é apenas uma parte ali da Ásia, uma pontinha da Ásia, que é banhada pelo Mar Mediterrâneo, o Mar Negro e o Mar Egeu, que hoje, se nós formos olhar no mapa atualizado, nós temos ali, essa região é a região da Turquia. Vocês podem ver ali que a região da Turquia está próximo ao Iraque, próximo à Síria, à Arábia Saudita. Você tem ali pequenininho a nação de Israel. E aí, no plano A, Paulo seguiu o seu plano. Ele passou pela Cilícia, passou pela Galácia, pela Frígia, pela Mísia. Vocês podem olhar nesse mapa aqui, mais detalhado, sobre a viagem de Paulo, que ele sai de Antioquia, ele passa por Tarso, passa por Listra, Icônio, Antioquia, ele vai até Mísia, e em Mísia, quando ele chega em Troade, tem uma mudança de plano. A gente vai para o plano B. Nesse plano B, Paulo tem ali sua primeira viagem registrada à Europa. Então ele passa por Filipos, Apolônia, Anfípolis, Tessalônica, Bereia. Ele vai para a região da Acaia, onde passa Atenas, Corinto, Cencreia, e ele volta novamente para a região da Ásia Menor e vai até a cidade de Éfeso. Mas para a gente entender melhor sobre essas cidades, vocês conseguirem perceber que são cidades reais, que elas existiram, umas estão como ruínas, são sítios arqueológicos, são patrimônios tombados pela Unesco. Então, eu preparei aqui uma série de slides com cada cidade por onde Paulo passou. Umas estão bem estruturadas, se tornaram em grandes cidades, outras restou apenas as ruínas. Nós temos aqui a primeira cidade de onde Paulo teve ali a visão à noite de um homem chamando para ele passar a Macedônia para pregar o evangelho, para ele ajudar ali aquele povo. Então, que é a cidade de Troade, que hoje pertence à Turquia. Ali nós temos ali um sítio arqueológico. Na segunda cidade, nós temos a cidade de Kavala, que já fica ali na Grécia, uma cidade pertencente à Grécia, uma cidade bem estruturada nos dias atuais. Nós temos ali a cidade de Filipos, que é um sítio arqueológico, ele é um patrimônio mundial da Unesco. Filipos foi uma cidade muito importante no ministério do apóstolo Paulo. Depois nós temos a cidade de Anfípolis, que também é um sítio arqueológico, pertence ali à Grécia. Depois nós temos a Apolônia, também é um sítio arqueológico, onde temos ruínas, temos ali o que restou da cidade daquela época. Nós temos Tessalônica, que em volta tem um sítio arqueológico, em volta do sítio arqueológico nós temos ali uma cidade bem estruturada, é uma cidade pertencente à Grécia, que antigamente ali era pertencente à região, era dividido por regiões, por províncias, a província da Macedônia. Depois nós temos a cidade de Bereia, uma cidade que Paulo muito, muito amou. Vocês podem ver ali uma cidade bem estruturada, uma cidade grande, mas lá também nós temos os indícios daquela época, dos sítios arqueológicos. Nós temos ali a cidade de Atenas, uma cidade muito famosa, a cidade ali onde, vocês vão ver depois que Paulo fez ali deu um checkmate ali nos filósofos. Uma cidade bem estruturada, uma cidade ali próximo ao mar. Na época, uma cidade muito idólatra. Isso perturbou muito o apóstolo Paulo, vocês vão ver mais adiante. Em seguida, temos a cidade de Corinto, uma cidade marítima também. A gente tem um canal ali onde os navios podem atravessar para fazer ligação ao oceano. Nós temos a cidade de Cencreia, que é uma cidade marítima também, onde já temos apenas as ruínas. A cidade de Éfeso, que já não é mais na Grécia, não pertence mais ali à província da Macedônia. É uma cidade também muito importante ali no ministério de Paulo.
que hoje pertence à Turquia. E por último, a ilha de Rhodes, uma ilha turística que pertence também à Grécia. Então, voltando aqui, então, na mudança de planos, nós podemos analisar na palavra que Paulo foi impedido 2 vezes. Ele não foi impedido apenas uma vez, ele foi impedido 2 vezes. Se vocês acompanharem aqui na leitura. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então ele foi impedido uma vez. E ele chegou a Mísia, ele ia para a Bitínia, mas o Espírito não permitiu novamente que Paulo fosse para a Bitínia. Então ele vai para Troade e lá ele tem, durante o sonho, ele tem uma visão de um homem chamando ele para ir para a região da Macedônia e pedindo ajuda. E ele entende que essa visão é da parte do Senhor, e ele teve essas outras 2 situações onde o Espírito não permitiu com que ele fosse para os locais onde estava no trajeto dele, estava nos planos dele. E Paulo preferiu confiar nos planos de Deus, preferiu confiar no que o Espírito Santo... A Bíblia não fala se foi um profeta que revelou para ele, se essas duas situações onde ele foi impedido pelo Espírito Santo, se foi um sonho, se foi uma visão, se foi apenas uma impressão que o Espírito Santo colocou dele, que ele não podia ir para aquela rota, a Bíblia não fala. Mas o importante é que Paulo escolheu seguir a vontade de Deus. E então, em vez de ele continuar na Ásia Menor, ele vai para a Macedônia. Então, é a primeira viagem registrada do apóstolo Paulo à Europa. Ele vai ali para onde hoje é toda a região da Grécia. E aí a primeira cidade para onde ele vai, vamos ver aqui a mudança de planos aqui no nosso mapa, ele vai para Filipos. Em Filipos não havia sinagoga. Essa parte onde diz que ele vai para Filipos está em Atos 16. Então, lá em Atos 16 ele fala da visão que ele tem em Troade, e ele vai para Filipos. E lá em Filipos não havia sinagoga. Então, Paulo estava sempre acostumado em chegar numa cidade, tinha uma sinagoga, ele ia lá e pregava o evangelho, ele apresentava o evangelho de Jesus. Lá não havia sinagoga, então ele foi a um rio e começou a pregar, ver se tinha alguém orando, onde havia movimento, e começa a pregar o evangelho ali na beira daquele rio. E ali ele conhece a Lídia, que era uma vendedora de púrpura. Se vocês forem acompanhar aqui em Atos 16, ele conhece Lídia, que servia a Deus, mas não conhecia o evangelho, não conhecia sobre Jesus. Então ali Jesus ele é apresentado, ela é batizada. E a igreja de Filipos, como eu falei quando estava apresentando os mapas, foi uma cidade muito, mas muito importante no ministério de Paulo. E se vocês fizerem uma associação, Filipe lembra qual outra carta que Paulo escreveu? Se você lembra, escreve aí no chat. Filipe lembra a carta de Filipenses, isso mesmo. Mais tarde, depois, Paulo escreve uma carta para o povo de Filipos, a carta aos Filipenses, e ali ele conhece muitos irmãos, ele amou ali o povo de Filipe, e ali Deus fez uma obra extraordinária. Deus operou ali de diversas formas. Só o que temos registrado aqui nós podemos ter uma ideia de como Deus operou naquela cidade. Primeiro com a conversão de Lídia, onde ela aceita o Senhor e é batizada, e ali com certeza outros irmãos aceitaram o evangelho e foram batizados ali naquele rio. E Paulo, passando pela cidade, ele pregando o evangelho, tinha uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, onde dava muito lucro aos seus senhores. E aí, depois de muitos dias dela estar atrás do Paulo e falando: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E falava isso todos os dias, onde Paulo ia, ela estava atrás. E aí chegou um momento que Paulo falou: não, já basta. Paulo vai, ora por aquela moça, e o espírito maligno, ele sai, aquela moça é liberta. Só que isso gerou um outro problema. Paulo e Silas estavam ali,
o fato dele ter expulsado aquele demônio fez com que o povo daquela cidade se revoltasse, porque aquilo trazia muito lucro para eles. Eles levam então Paulo ali ao juiz daquela cidade, eles são açoitados, são julgados e são enviados para a prisão. Então Paulo e Silas vão para a prisão, e aí você tem aquela história muito conhecida que a gente canta louvores, a gente sempre lembra, quando está passando por uma luta, a gente lembra de Paulo e Silas cantando lá na prisão. Então é exatamente isso que acontece, eles vão para a prisão, e depois deles terem sido açoitados, terem sido torturados, terem sido envergonhados ali perante aquela multidão, eles vão ali para aquela prisão. Paulo podia muito bem chegar ali e falar, mas meu Deus, eu estava lá na região da Ásia Menor, já tinha igreja montada, já tinha os irmãos, já tinha lugar para eu dormir, já estava tudo tranquilo, só ia visitar os irmãos que eu já conhecia, as pessoas já tinham batizado, já estavam seguindo o evangelho, e vim parar aqui nessa prisão, eu e Silas, estamos aqui presos, estamos acorrentados, para sofrer? Mas Paulo, ele não pensou dessa forma. Mesmo que o plano parecesse estar errado, ele continuou confiando que aquilo era a mão de Deus agindo na vida dele, se aquilo era para ensinar ele algo, e ele continuava cantando e louvando a Deus mesmo estando ferido, estando machucado, estando preso. E aí naquela noite, eles cantando e louvando o Senhor, Deus faz um terremoto, sacode aquela prisão, as cadeias caem, o carcereiro se desespera, tenta tirar sua própria vida. Então, Paulo pede para ele ficar ali tranquilo. Não, fica tranquilo, está todo mundo aqui, ninguém fugiu, pode ficar tranquilo, Deus guardou todo mundo aqui, está todo mundo aqui na prisão, pode ficar tranquilo. E aí aquele homem ali, ele é alcançado pela graça de Deus, ele leva Paulo para a casa dele, e Paulo prega para os familiares daquele homem. Então Deus permitiu que Paulo fosse açoitado, que sofresse para salvar mais pessoas, para que aquele carcereiro fosse alcançado. Então Paulo sabia que tudo que acontecia, mesmo que parecesse ruim, Deus converteria aquilo em algo bom. E aí, se vocês continuarem ainda lá no capítulo 17, vamos lá, nós temos Paulo em Tessalônica. Paulo vai para Tessalônica, ele começa a pregar em Tessalônica, só que o povo ali de Tessalônica rejeita, alguns judeus que estão ali rejeitam, leva esse caso ao juiz. Então eles pegam Paulo e levam Paulo para outra cidade, para Bereia, uma cidade que fez totalmente diferente do povo de Tessalônica. O povo ali, os bereanos, Paulo começou a pregar o evangelho, eles pegaram tudo que Paulo pregava, eles iam para casa, pegavam as escrituras, liam, conferiam se tudo que Paulo estava pregando estava correto e voltava para ouvir mais. Está correto? Beleza, vamos lá ouvir mais do que esse homem tem para nos dizer. Então Paulo amou essa atitude do povo bereano, porque eles não estavam sendo levados por qualquer doutrina. O que eles ouviam, eles iam conferir para ver se estava correto. Então nós temos a passagem de Paulo aí pelos bereanos. E depois da Bereia, Paulo deixa ali Silas e Timóteo, lembrando que Timóteo ele participou dessa viagem. Paulo leva Timóteo junto com ele. Então ele deixa Silas e Timóteo em Bereia e ele vai até Atenas. Quando ele chega em Atenas, nós temos ali, que eu falei lá durante os slides, um verdadeiro cheque-mate de Paulo ali. É uma das partes que eu mais gostei dessa história. Paulo chega, você tem lá o Areópago, vários deuses, locais para adoração para vários deuses. Os atenienses, eles adoravam a vários deuses, e a preocupação deles era tanta em adorar esses deuses que eles não queriam esquecer de nenhum deles. Então tinha um altar para cada tipo de deus que eles conheciam e um espaço dedicado ao Deus desconhecido. Pois assim, já que a gente colocou para todos os deuses que a gente conhece, para não esquecer de ninguém, vamos fazer um altar aqui ao Deus desconhecido. E Paulo, guiado ali pelo Espírito Santo, e Paulo também tinha uma inteligência fora do comum, era um homem estudado, um homem que procurou se aperfeiçoar. Então ele tinha a junção, ele tinha ali a unção do Espírito Santo, ele era cheio do Espírito Santo,
e ele tinha conhecimento. Então ele chega ali, vê um altar vazio, ao Deus desconhecido, vê aquele monte de erudito filosofando, discutindo, ele usa aquela linguagem para chamar a atenção daqueles eruditos e falar: a esse altar aqui, que está vazio, ao Deus desconhecido, a esse Deus que sirvo. E começa a anunciar o evangelho, falar de Deus, falar da criação de Deus, como tudo começou, fala sobre Jesus. Jesus veio como homem, o Deus se encarnou, sofreu, padeceu, morreu numa cruz, ressuscitou e voltará para buscar a sua igreja. Então ele anuncia o evangelho ali para os atenienses e ali ele gera um choque de realidade com a cultura daquele povo. Os atenienses não acreditavam que existia um Deus que pudesse se importar com as mazelas da humanidade. Na concepção deles, os deuses estavam lá no Olimpo, por exemplo, como os deuses gregos, e eles não tinham nenhum vínculo com a humanidade. Eles viviam a vida deles e a humanidade que se explodisse. E agora eles conhecem um Deus que se importa, um Deus que deu o filho dele para morrer para que nós fôssemos salvos. Então isso gera um choque de realidade ali na cultura dos atenienses. E aí depois ele vai para a cidade de Corinto, lá ele encontra Áquila e Príscila, eles faziam tenda, Paulo também fazia, era um dos ofícios de Paulo, embora Paulo recebesse também ajuda dos irmãos, das outras igrejas, mas Paulo ele gostava de custear as suas viagens, então ele trabalhava ali fazendo tendas. Ele ficou um tempo em Corinto esperando Silas e Timóteo chegar para ajudar, e aí trazem ali uma boa notícia, que a igreja de Tessalônica estava estruturada, estava caminhando, estava indo bem, era uma igreja que estava buscando a Deus. Então ali Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses. E ali Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto pregando, e aí durante a pregação, assim, não aconteceu tudo, ele estava lá pregando, todo mundo aceitando, não. Existiam aqueles que aceitaram, que receberam o evangelho, que foram batizados, igrejas foram fundadas durante essas viagens, mas também ele sofreu muita oposição. Ele era perseguido, tentavam prender, tentavam matar. E aí, no final dessa viagem, ali pela Grécia, pela região da Macedônia, nós podemos ver aqui em Atos 18, que o Senhor aparece de noite a Paulo. Paulo passou por todo aquele espaço, sofreu perseguição, foi preso, foi uma viagem difícil, mas ele aparece a Paulo e fala à noite: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então Paulo renova os seus ânimos, volta a pregar, começa a pregar novamente e segue ali o rumo da sua viagem. E aí ele segue com Príscila e Áquila para Éfeso, onde ele pregou ali nas sinagogas e seguiu a rota, prometendo voltar. Ele falou que ele ia seguir a sua rota, porque ele fez ali um círculo, passou por parte da Ásia Menor, seguiu pela região da Macedônia, pelas cidades ali, dessas cidades pertencentes ali à Grécia, na Europa, e ele volta para a Ásia Menor de novo, porque ele tinha um destino. Ele fez essa rota, mas ele queria participar da festividade em Jerusalém. Enquanto ele estava pregando, ele tinha uma coisa em mente: eu vou ir, mas eu tenho um rumo a chegar, eu tenho um destino a chegar, eu preciso estar em Jerusalém. Então ele passa em Éfeso, passa em Rhodes, que é aquela ilha que nós vimos no mapa, desembarca na Cesareia e vai para Jerusalém. E nós temos aqui agora, no tópico 3, a sensibilidade de Paulo ao Espírito Santo. Se vocês olharem aí no slide, nós temos Paulo aqui muito sensível ao Espírito Santo, uma sensibilidade que nós devemos buscar todos os dias, que nós devemos buscar em Deus, que nós devemos orar para termos essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, de sentir quando o Espírito Santo coloca uma impressão dentro da gente, para a gente conseguir fazer as melhores escolhas. O plano inicial de Paulo pode até mesmo ter dado errado a princípio. Ele
traçou um plano, fez um trajeto, mas no meio do caminho o Espírito Santo fez com que ele mudasse isso. E como ele tinha convicção que isso era de Deus, como que ele tinha essa convicção? Porque ele era um homem de oração, ele orava, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia o Deus que ele servia. E vocês são novos, vocês terão muita decisão pela frente. Paulo, ele, como falei no início, ele pode ter ouvido isso de um profeta, ele pode ter tido uma visão, uma convicção, uma impressão interior, para entender que ele não deveria ir à Ásia, que da Ásia ele deveria ir para a Macedônia. E hoje em dia, para você tomar suas decisões, você pode ser na pregação de quarta-feira do pastor Jairo, pode ser na aula que você tem na sua sala, pode ser uma orientação que o seu pai está te dando em casa, pode ser uma orientação que o professor da sua sala, dos adolescentes, te dá durante a aula, alguma coisa que um dos pastores, um dos presbíteros, um dos obreiros te fala, pode ser uma profecia que alguém te entrega, para você abrir os olhos e enxergar na hora de tomar a decisão. Pode ser uma impressão que Deus vai colocar dentro do seu coração. Você pode ter um sonho. Deus tem diversas formas. Pode ser na leitura devocional. Na leitura devocional, muitas vezes eu já tive diversas experiências que, durante a leitura, Deus me direcionava sobre as escolhas que eu deveria fazer. Então, a leitura devocional te ajuda com as suas escolhas. Na oração, quando você está ali orando, o Espírito Santo vai colocando ali na sua mente qual decisão que você deve tomar. Então, não perca. Você tem todas as ferramentas. Tem a leitura devocional, tem a oração, tem os irmãos mais experientes. Então, igual está aqui no slide, ora os cristãos mais experientes, ora para que Deus ele possa abrir essas portas para você, e as portas que vão te afastar dele, ora para que Deus possa fechar. Não deixe que essas portas te levem para longe de Deus. O seu plano, analise. O meu plano está em harmonia com a palavra de Deus? Igual quando eu fui fazer o meu mestrado, eu fiz por causa de uma palavra do pastor Jairo. Eu vim conversar com ele 1 ano antes. Eu estava decidido a fazer um mestrado em outra área. E aí eu falei, pastor, eu quero fazer mestrado nessa área. Aí o pastor Jairo virou para mim, mas Bruno, você gosta dessa área que você vai fazer? Eu falei, não, eu só quero o diploma. Aí ele, mas vai fazer só por fazer? O que você gosta? Ele perguntou primeiro o que eu gostava. Eu falei, eu gosto de música. Eu falei, então por que você não faz um mestrado na área de música? Eu falei, mas eu vou ter que viajar, vou ter que ir para o Rio, é mais oneroso, vai ficar caro. Aí ele, não, mas não é o que você gosta? Vale mais a pena fazer o que você gosta do que fazer apenas pelo diploma. Então, primeiro eu peguei a orientação de um irmão mais experiente, que no caso é o pastor Jairo. Depois ele falou uma outra coisa que fez eu tomar realmente a decisão por fazer o mestrado na área que eu fiz. Ele falou, Bruno, se você escolher um mestrado na área de música, você vai ser um servo do Senhor que tem um mestrado na área de música, e quando você for falar de louvor, você vai ter um plus, vai ter algo a mais que vai reafirmar aquilo que você está falando. É diferente de alguém que não trabalha com música, ele pode falar sobre louvor, e ele pode estudar e pode falar até bem. Mas você, falando sobre louvor, sobre música, com esse currículo, vai ser muito mais importante para o reino de Deus. Então, as suas escolhas, o seu casamento, onde você vai estudar, onde você vai trabalhar, tem que estar em harmonia com a palavra de Deus e com a obra de Deus e o que Ele tem para a sua vida, para o seu ministério. Então, pense que cada um de vocês tem um ministério, Deus tem algo preparado, Deus tem um plano personalizado para cada um de vocês. Quer ver um exemplo? Se vocês leram o devocional da semana, que está aí na revista de vocês, já por ali a gente já consegue entender o direcionamento de Deus para essa semana. Primeiro ele coloca lá em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e ele o fará. Olha lá, na primeira página da aula 7, você vai ver lá, o devocional da semana, de segunda até sábado. Então, o que ele está dizendo? Que você precisa confiar o seu futuro estudantil, profissional, acadêmico, o seu futuro casamento, tudo que você vai fazer, você deve confiar no Senhor. O seu caminho tem que estar alinhado com o caminho do Senhor. Se você estiver no caminho do Senhor, Ele vai cuidar de tudo. Na terça ele fala assim, dos homens são as preparações do coração,
mas do Senhor a resposta da língua. Então, o que ele está dizendo aqui em Provérbio? Que você pode fazer as preparações e deve preparar. O Espírito podia ter falado com Paulo desde o início lá de Antioquia, para ele ir direto para a Macedônia. Mas não, ele passou por uma parte da Ásia Menor, porque ele precisava passar na cidade onde estava Timóteo. Porque Timóteo precisava fazer essa viagem junto com Paulo. Então, parte do plano que Paulo tinha feito estava alinhado com o Senhor. A parte que não estava, o Espírito Santo falou, opa, para aqui você não vai mais, agora eu vou dirigir. E Paulo confiou. Então, as preparações no coração você pode fazer, mas confiando que Deus tem sempre a resposta para tudo. Na quarta-feira, e chegou a Derbe, Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, e dos qual o povo daquela cidade ele dava bom testemunho. Todo mundo olhava para Timóteo e via. O ministério dele é um ministério evangelístico, tem tudo para ser pastor, tem tudo para realizar a obra de Deus. Eles davam bom testemunho. Era o menino que falou assim, a mãe dele devia ter muito orgulho dele, porque ele dava bom testemunho em tudo que ele fazia. Se fosse levar para o dia de hoje, na escola, ele era um bom aluno, tirava boas notas, era educado. A mãe dele chegava na escola, só tinha coisas boas para falar dele. Em casa, era uma pessoa que ajudava a sua mãe, ajudava o seu pai nas tarefas diárias. Na igreja, ajudava nas tarefas da igreja, ajudava, por exemplo, eu sou maior, eu posso ajudar no ministério infantil, eu posso ajudar na limpeza, posso ajudar no multimídia, posso ajudar no louvor, posso ajudar na cantina. Então, Timóteo tinha muitas qualidades. E aí, o Espírito Santo conduz Paulo para encontrar ali Timóteo. E Timóteo já tinha entregado ali o destino dele nas mãos de Deus, e ele segue Paulo nessas viagens. Na quinta-feira, nós temos aqui Paulo e Silvano e Timóteo orando pelos Tessalonicenses, enviando a carta lá a Tessalônica, porque nós temos, como falei lá no início da aula, nós estamos aqui numa viagem, mas essa viagem você não faz sozinho. Embora a salvação é individual, a lâmpada que você tem é sua, o azeite que você tem que colocar é individual, só você buscando a Deus para encher a sua lâmpada de azeite. Então, a sua caminhada, a responsabilidade dela é sua com Deus. Mas junto de você tem uma multidão que está indo para o céu junto com você. Então, você deve estar junto com essas pessoas e orar para que essas pessoas sejam fortalecidas no Senhor. Então, ele está lembrando aqui do povo de Tessalônica, orando, lembrando das coisas que eles faziam, tomando como exemplo também. Então ele fala aqui, lembrando sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Na sexta-feira, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Paulo ele ia caminhando e ia plantando. Ele andava ali com uma sacola de sementes da palavra de Deus, ele ia andando e ia plantando igreja. Andando e ia plantando, e a palavra é clara. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo seus molhos. Foi isso que Paulo fez. Ele passou plantando e aqui ele tem a colheita. Então, você está caminhando, você está lá na escola, você está passando por uma viagem, está passando por uma região, como Paulo estava passando ali naquelas províncias, naquelas cidades, você está na escola, você está com seus vizinhos, você está com seus parentes, o que você tem feito? Você tem semeado? Você tem feito o que Deus tem te direcionado, o que o Espírito Santo tem te direcionado? Então, Deus pode te direcionar a muitas coisas. É só você estar sensível ao Espírito Santo e estar de porte da semente, que é a palavra de Deus, para você semear. E no sábado, nós temos ali, em Atos 18 a 21, e Paulo ficando ali muitos dias, despediu dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele Príscila e Áquila, tendo rapado a cabeça sem querer, porque tinha voto, e chegou a Éfeso, deixou-os ali, pregou na sinagoga, e aí eles rogaram que ele ficasse mais um tempo, mas ele se despediu, porque a preocupação dele era celebrar a solenidade em Jerusalém. Então, Paulo ele tinha um destino. Ele traçou a sua rota, o Espírito Santo mudou, mas ele tinha um destino de chegada, ele precisava voltar para Jerusalém. Nós estamos nessa terra, mas nós não somos daqui, nós estamos aqui em uma viagem.
Essa viagem ela pode terminar quando nós morrermos, ou ela pode terminar quando Jesus voltar e nós formos arrebatados. Mas a nossa viagem ela é rumo a Jerusalém. Então você tem que ter fixo na sua mente, para onde eu quero ir? Eu quero ir para Jerusalém. Eu quero ir para Jerusalém eterna e seguir rumo a Jerusalém eterna. Você vai passar por vários lugares? Vai passar. Mas na sua cabeça eu tenho um destino. Eu tenho que chegar em casa. Eu tenho que celebrar a festa. Eu tenho que celebrar as bodas do Cordeiro na Nova Jerusalém. Agora nós temos a nossa hora da oferta. Vocês adolescentes podem perceber, nós estamos num local muito grande. Tem campo de futebol. Uma hora vamos marcar um futebol para a gente jogar. Os velhos contra os novos, podemos marcar. Mas nós temos aí um campo de futebol, muitas salas onde vocês fazem o culto de vocês, as crianças pequenas. Nós temos um templo muito grande. Temos um espaço privilegiado. Nós estamos aqui em cima de um monte onde toda Campo Grande enxerga. E isso pode ser nosso. Isso pode ser nosso. Você crê nisso? Eu estou mais velhinho, o pastor Jário está mais velho ainda, nós vamos partir, mas isso vai ficar para vocês, isso vai ficar para o filho de vocês. Vocês vão ser os futuros pastores desse local, os futuros instrumentistas, os futuros líderes de departamento, líderes de ministério. Isso é nosso, isso é de Deus. Mas para que isso aconteça, nós dependemos da oferta. Como o pastor fala, isso é nosso e o dinheiro para comprar isso está no nosso bolso. Então você tem a oportunidade de ofertar nessa manhã com a obra de Deus. Você pode ofertar a quantia que o seu coração desejar. O importante é que você faça isso com liberalidade, que você faça isso com graça, com agradecimento a Deus por tudo que Deus faz na sua vida, por tudo que Deus já fez, pela salvação que é apresentada a você todos os dias. Porque hoje você tem direito à salvação, porque Jesus morreu numa cruz. Então você tem uma herança que Jesus comprou com seu sangue. E agora é a hora de você agradecer, através das suas finanças, a esse Deus maravilhoso e de ajudar a igreja a comprar este local para que seja um local de muitas bênçãos, um local onde muitas pessoas serão salvas, muitas pessoas serão libertas. E como eu creio que aqui neste local nós participaremos do grande e último avivamento antes do Senhor voltar. Então, contribua. Nós vamos ouvir um louvor agora. Durante o louvor você tem aí o Pix, tem o PicPay, tem os dados bancários da igreja. Se você, mesmo assim, você não tiver como contribuir usando um desses métodos, você pode trazer a sua oferta à noite e ofertar durante o culto à noite, mas não deixe de ofertar. Tenho certeza que o que você ofertar, Deus te recompensará muito e você será muito abençoado. Então, nós vamos ouvir um louvor, aí você pode acompanhar aí os nossos dados para fazer a sua oferta. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os ceiros vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevalecer e nada irá me
Glória a Deus. Então, chegamos ao final desta aula. Nós iremos concluir esta aula da segunda viagem do nosso apóstolo Paulo. A segunda viagem de Paulo, ela foi longa, mas ela foi guiada por Deus, foi totalmente guiada por Deus. Nesse período, pessoas aceitaram as boas novas do Evangelho. O Espírito Santo fez algo extraordinário, direcionou Paulo para uma região onde ele não tinha viajado, ele nem tinha pensado em ir nessa região, mas o Espírito Santo conduziu todas as coisas. Novas igrejas surgiram, igrejas importantes ali durante aquele período, igrejas importantes para nós hoje. E hoje eu quero te convidar a entregar os seus planos, entregar o seu destino, entregar as suas escolhas, aquilo que há no seu coração, a você entregar ao Senhor. Então você que é adolescente dessa igreja, escolha, faça a boa escolha. Escolha aquele caminho que vai te trazer vida, aquele caminho que vai te trazer felicidade, aquele caminho que vai te trazer uma verdadeira realização, onde as coisas serão reais, não serão fictícias, como são no mundo, que as paixões, os prazeres são passageiros e você se torna um escravo. Aqui você tem liberdade para seguir um caminho de alegria rumo à nossa Jerusalém eterna. A todos a paz do Senhor, fique com Deus. Oremos ao Senhor então. Senhor Deus, obrigado por esta aula. Aplica esta palavra em nosso coração, abençoa essas crianças, abençoa, Pai, esses adolescentes, aqueles que estão visitando, Senhor Deus, que estão assistindo essa aula, Senhor Deus, pela primeira vez, que estão acompanhando, ó Pai, esta EBD, que o Senhor possa aplicar, ó Pai, e nos ajudar, Senhor Deus, que possamos fazer a boa escolha de sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.